Oi, gente. Bom, nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo sobre psicologia evolucionista. Na primeira videoaula a gente viu um pouco sobre as bases que levaram à construção e à consolidação da psicologia evolucionista, ou seja, dessa visão evolucionista dos processos psicológicos. Vimos algumas teorias que são utilizadas pela psicologia, embora tenham uma origem não psicológica, digamos assim. A própria teoria do apego é uma teoria que foi muito apropriada pela psicologia. A psicologia do desenvolvimento estuda muito sobre a teoria do apego e, inclusive, um dos vídeos que vocês vão assistir do Netflix, das atividades da resenha crítica, vai focar justamente nessa construção desse vínculo com os pais, a importância da construção desse vínculo afetivo e as bases de construção, as programações, digamos assim, biológicas que nós temos e que tornam esse vínculo afetivo tão importante e tão necessário para que o desenvolvimento ele aconteça de maneira saudável e adaptada para o indivíduo. Nessa videoaula de hoje, a gente vai ver as características básicas, principais da psicologia evolucionista. Como eu disse, essa disciplina não é uma disciplina de psicologia evolucionista, então a ideia não é que a gente estude a fundo, profundamente, todos os aspectos da psicologia evolucionista, mas que vocês tenham uma noção dos conceitos gerais, porque o pensamento, os princípios da psicologia evolucionista, eles estão presentes em muitas das teorias contemporâneas da psicologia. Muitas das teorias do século XX, a perspectiva teórica, a visão de homem que é adotada pela psicologia a partir do século XX, ela vai ter muita influência da psicologia evolucionista. Bom, a psicologia evolucionista, ela faz essa ponte, como eu acho que já tinha mencionado, inclusive na videoaula passada, entre a biologia evolucionista e a psicologia cognitiva, então ela vai estar nesse ínterim. Lembra que a gente já estudou que todas essas áreas do conhecimento psicológico, elas se aproximam em algum grau da biologia, elas têm um pouco uma pegada que vem da biologia, porém apropriada aos estudos direcionados ao homem, adaptada aos estudos direcionados ao homem. No caso da psicologia evolucionista, ela vai pegar da biologia evolucionista, na perspectiva principalmente de Darwin, que a gente viu inclusive na videoaula passada, esse desenho adaptativo dos seres vivos em termos de seleção entre replicadores, então da seleção natural das espécies, e aí como essas características vão sendo replicadas e perpetuadas ao longo das gerações. E da psicologia cognitiva, ela vai trazer a ideia de que existe uma mecânica do pensamento e da emoção em termos de informação e computações. Mais para frente, quando a gente estudar psicologia cognitiva, a gente vai ver que a psicologia cognitiva vai trazer essa ideia de um modelo computacional, muito por influência da tecnologia da informação e tudo mais, que vai trazer essa influência para a psicologia, e a metáfora da mente como um computador, aquelas questões dos estudos de memória, trazem essa visão de uma mecânica de como o pensamento ele se forma e se elabora e é executado depois. Então a psicologia evolucionista ela tem algumas questões fundamentais que estão na base das suas teorias, das suas pesquisas. Então, em maior ou menor grau, mesmo que pareça um tanto distante dependendo do tema, as questões da psicologia evolucionista sempre estarão direcionadas a essas perguntas base, seriam as perguntas norteadoras dessa área do conhecimento. Uma dessas questões é quais são os fatores determinantes na natureza atual do cérebro humano. Então, como é que esse cérebro humano hoje em dia se constitui? De que modo essa mente foi moldada como ela é? Então, é uma tentativa de entender o funcionamento atual, sem perder de vista ou em perspectiva a como esse funcionamento foi construído e foi trazido ao longo das gerações até o que a gente tem hoje. Como se formam ou estão organizados os componentes cerebrais e os processos mentais. Então tem um interesse em entender a organização, e daqui a pouco a gente vai ver o conceito de modularidade da mente, e a gente vai entender o quanto isso é central na psicologia evolucionista. Não é só uma constatação,
por exemplo, de onde vem tal processo psíquico, mas como ele se organiza e continua se organizando mesmo com as mudanças no contexto de vida, no contexto histórico com que esse homem, que a espécie humana está inserida. E quais são as funções da mente ou para que serve a mente? Então, são maneiras de se colocar as questões fundamentais da psicologia evolucionista, todas elas convergem para esse entendimento do funcionamento cognitivo e como o indivíduo atua no seu meio a partir desse funcionamento cognitivo, como é que ele influencia nos comportamentos dos homens na atualidade. Então, a psicologia evolucionista ela vai trazer algumas premissas, ou seja, são as bases teóricas que são anteriores à psicologia e que são utilizadas como o solo desse pensamento. Então, são as bases em que estão apoiadas as crenças da psicologia evolucionista, os pressupostos teóricos. A primeira dessas premissas é que existe uma natureza humana universal, no nível de mecanismos psicológicos evoluídos. Então, a gente já viu isso na videoaula passada. Até mesmo uma ideia de que o que diferencia o homem dos outros animais em termos cognitivos é uma questão de grau. Então, esses mecanismos psicológicos evoluídos, eles são da natureza humana, eles representam a natureza humana e dentro da espécie humana eles são universais, tá? Então, o outro vídeo da Netflix que vocês vão assistir sobre inteligência animal vai tentar trazer muito essa discussão. É muito interessante ver essa discussão sobre a inteligência animal e como é que essa inteligência animal é identificada, sempre tendo em comparação a inteligência humana. E aí no final a gente vai fazer um apanhado para ver como é que esses estudos sobre a inteligência animal impactam na nossa visão sobre a inteligência humana. Então estejam atentos a isso quando vocês assistirem um documentário de inteligência animal. Uma outra premissa é que esses mecanismos eles são adaptações construídas pela seleção natural ao longo do tempo evolutivo, que possuem uma estrutura evoluída da mente que é adaptada ao modo de vida dos caçadores-coletores do Pleistoceno. Eu vou já explicar que período histórico é esse aqui. O Pleistoceno, ele é um período que vem depois do período Neolítico, salvo engano. Ele acontece entre 1,8 milhão e 11 mil anos atrás. Eu acho até interessante que às vezes se a gente assistir alguns teóricos evolucionistas falando, eles vão dizer que é relativamente recente. Então tudo é uma questão do referencial que a gente adota. Por que que esse é o período em que a psicologia evolucionista remete? Porque esse é o período que os estudos têm mostrado que foi quando as mudanças que a gente já viu na videoaula passada, que começaram no período neolítico, as mudanças no estilo de vida dos homens, que passam a ser não somente caçadores, como caçadores-coletores, ou seja, eles também vão trabalhar na agricultura, na plantação, em outro estilo de vida, começa a ter muito mais o sedentarismo, eles deixam de ser nômades, ou eles atuam como nômades durante um certo período do tempo, e depois eles ficam num determinado espaço por um certo período de tempo, até que eles se tornam, atuam na prática nômade novamente. Então, esse período é o período em que, após essas mudanças, o cérebro do homem, neste período, se assemelha muito em modo de funcionamento, organização, tamanho, estrutura, ao cérebro que nós temos hoje. Então, em termos anatômicos, não houve tanta alteração deste período para cá, e por isso que a referência é essa na psicologia evolucionista. O que não quer dizer que os mecanismos que funcionavam naquela época continuam sendo úteis e suficientes hoje, mas o que a psicologia evolucionista encontra é que muitos desses mecanismos, embora não tenham mais uma função adaptativa na sociedade contemporânea, permanecem sendo perpetuados ao longo da espécie, e isso inclusive é um dos interesses da psicologia evolucionista, de tentar entender por que é que isso acontece. Então, a psicologia evolucionista vê a natureza humana como um conjunto de adaptações biológicas e tenta descobrir quais eram os problemas de vida e de reprodução que essas adaptações visavam selecionar ao longo da evolução. Então, nós entendemos
já na aula passada, que o conceito de adaptação ele é chave para o evolucionismo, também será chave para a psicologia evolucionista, e que a adaptação ela atende a uma necessidade de resolver problemas de reprodução, de perpetuação da espécie e de sobrevivência. E esses mecanismos cognitivos que levam a essa adaptação são os que são perpetuados ao longo da espécie. Então, o que a psicologia evolucionista está preocupada não é necessariamente no conteúdo do mecanismo, mas sim como o mecanismo é construído. Isso significa compreender adequadamente os mecanismos que organizam a mente, como eu acabei de falar, investigar e estudar o contexto de onde surgiram esses mecanismos, por isso que eles sempre analisam em referência ao período histórico. E a ideia principal da psicologia evolucionista é que a mente é organizada por um conjunto de módulos que serão estruturas que fundamentam o funcionamento cognitivo e que apresentam especificidades quanto ao processamento de determinadas informações. Então, o conceito de modularidade da mente, ele é chave para a psicologia evolucionista, inclusive será utilizado na neuropsicologia também. Quando a gente estudar mais para frente, a gente vai ver como é que eles são intercambiáveis, né? A neuropsicologia se apropria dessa ideia de modularidade que vem da biologia evolucionista. Essa modularidade implica dizer que os mecanismos mentais humanos, eles têm uma natureza modular. Quando a gente pensa no conceito de módulo, a gente sabe que o módulo é um conjunto de coisas. Então, é no sentido de que os mecanismos eles não são isolados, eles têm uma natureza modular, são domínios específicos, relativamente autônomos, porque eles se orientam para determinadas atividades, para determinadas necessidades. Então, esses mecanismos, eles são mecanismos de processamento de informação que serão específicos e sensíveis a determinados padrões de estímulo. Então, para cada estímulo, para cada necessidade de sobrevivência que aparece durante o desenvolvimento da espécie, vai se desenvolver uma determinada modularidade que vai ser um conjunto de respostas, um conjunto de mecanismos de processamento de informação, de ativações cerebrais que são direcionadas a responder essa determinada situação, essa determinada necessidade. Eles são relacionados, então, como eu falei, a problemas específicos de sobrevivência e de reprodução, e é por isso que o objetivo da psicologia evolucionista é sempre remeter ao período em que esses mecanismos foram criados, para que a gente entenda que problemas de sobrevivência, de reprodução, aquele mecanismo foi criado, se desenvolveu para resolver. Pode acontecer, e acontece muito, e essa é a explicação da psicologia evolucionista, por exemplo, para que determinados mecanismos sejam ativados em situações contemporâneas, de maneira não necessariamente igual a como eram ativados antes. Por exemplo, como eu já falei até numa aula, a agressividade, ela é uma resposta que o indivíduo oferece, direcionada a uma determinada situação, ou seja, o indivíduo se sente em ameaça da sua sobrevivência ou da sua reprodução, e as estratégias para responder a essa ameaça são essencialmente agressivas. Como é que a gente explica, então, determinados comportamentos agressivos em situações não tão ameaçadoras na sociedade contemporânea? Em geral, é por conta do mecanismo de ativação cerebral onde a situação atual está sendo igualmente interpretada pelo cérebro como ameaçadora, aos mesmos moldes que eram as situações antigas, já que o mecanismo ele é o mesmo, e aí a resposta acaba sendo a mesma resposta que era antiga para uma situação diferente. O que é que mudou? Mudou o contexto de vida, obviamente, do indivíduo, o contexto social, mas a interpretação de ameaça para determinadas situações serem consideradas ameaçadoras e outras não. Isso é o gancho que é o momento, digamos assim, que a psicologia entra para explicar a lógica evolucionista. Então, a mente humana ela vai se organizar a partir desses módulos que serão programados para lidar e interagir com um ambiente específico. Então, esses módulos, eles têm algumas funções,
Se eu não me engano, é no capítulo do livro que vocês estão lendo, ele traz 4 funções básicas, 4 estruturas modulares que são identificadas desde muito cedo no homem e que tem essa herança evolucionista. Por exemplo, para detectar a intencionalidade e interpretar os movimentos do objeto. Então, de novo, no exemplo, para interpretar uma ameaça, é preciso que a gente tenha uma capacidade acurada de observar e identificar, a partir dos comportamentos daquele objeto, daquele indivíduo, daquele animal, se há uma intencionalidade de ameaça, se há um comportamento que gere ameaça, e interpretar os movimentos desse objeto para saber se eu preciso me responder a ele, me direcionar a ele com um comportamento de resposta à ameaça ou não. Detectar a direção do olhar também é algo muito importante, porque a direção do olhar vai me dar informações de para onde a atenção daquele objeto, daquele animal, daquela pessoa está direcionada. Então é muito comum, por exemplo, que os bebês pequenos aprendam muito rapidamente a direcionar o olhar para onde o cuidador está direcionando o olhar. Então isso é uma função de tentar entender o ambiente que está à volta para identificar possíveis ameaças ou não. Compartilhar a atenção vem desse detectar a direção do olhar. Então, a partir de um determinado momento, o indivíduo começa a compartilhar a atenção dele e esses mecanismos com outras pessoas do seu bando, digamos assim, se a gente for pensar como era na época dos nossos antepassados, de modo que seja possível criar uma rede de apoio e de proteção para garantir a sobrevivência da espécie. Um quarto conceito de modularidade que eles trazem, um quarto tipo de modularidade que eles trazem no livro, é a teoria da mente. A teoria da mente é um termo bem interessante porque a psicologia do desenvolvimento tem se apropriado muito desse tema para estudar coisas que, por exemplo, o próprio Piaget já estudava com outro nome, digamos assim. A teoria da mente, ela consiste numa capacidade de você interpretar adequadamente e inferir sobre os estados internos de uma outra pessoa. Então, a teoria da mente, ela consiste na capacidade de você distinguir a sua própria visão de mundo de uma visão alheia, de uma visão de outra pessoa. Ela implica em você distinguir a sua visão da visão dos outros e também atribuir estados mentais a si mesmo e aos outros com a finalidade de predizer comportamentos. Então, a teoria da mente, ela é basicamente a capacidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida de tomar o lugar do outro, de se colocar no lugar do outro. Seja se colocar no lugar do outro numa perspectiva espacial, por exemplo, de eu saber que cada pessoa, quando está num ponto diferente geograficamente, ela tem uma visão diferente. Então, se a gente pensa numa sala de aula, a visão que eu tenho de frente para os alunos sentados é uma e a visão que o aluno tem de mim é completamente diferente. E eu tenho ciência de que quando ele está olhando na minha direção, o que ele está vendo é a minha figura. E não necessariamente ele está vendo o que eu estou vendo, a não ser que ele estivesse de frente para um espelho. Então, essa compreensão de que cada pessoa, seja quando ela está localizada espacialmente, seja dependendo do conteúdo, se for mais afetivo, subjetivo, quando ela tem uma experiência de vida diferente, ela vai ter diferenças com relação à sua maneira de resolver os problemas, diferenças com relação à sua maneira de ver as coisas, de analisar a sua perspectiva. Então, é importante que a gente tenha em mente isso. E a teoria da mente é o termo utilizado pelos pesquisadores no sentido de que eles dizem que o indivíduo, o homem, ele quase que desenvolve uma teoria sobre a mente alheia. O termo teoria da mente vem daí. Mas ele é basicamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender essa perspectiva. E essa capacidade, ela existe de maneira bem primitiva em outros animais. Mas ela é uma capacidade que, em termos gerais, ela é mais aperfeiçoada e mais utilizada pelos humanos. Então, voltando para o conceito de modularidade, a gente consegue perceber que esses módulos mentais, eles são inatos, ou seja, o mecanismo que é projetado para que o aprendizado ocorra, para que a adaptação ocorra, ele é inato,
ele surge a partir dessa programação que é perpetuada pela espécie. Eles são construídos pela seleção natural para que os nossos antepassados pudessem lidar de maneira mais eficiente com os problemas de sobrevivência. Então, talvez a gente tenha alguns módulos que tenham sido abandonados ao longo da evolução da espécie, por não serem mais necessários para a sobrevivência, não serem mais úteis, foram substituídos ou simplesmente anulados ao longo da evolução da espécie. É justamente isso que se pretende identificar, porque há inclusive a compreensão de que outros módulos daqui para frente poderão ser substituídos, criados ou extintos, a depender de como essa adaptação do homem vai acontecer dentro da sua sociedade, do seu meio social. E eles possuem uma função adaptativa. Então é sempre importante a gente ter isso em vista. Mesmo quando a psicologia evolucionista está estudando um comportamento, um transtorno, uma ação, um problema que é considerado atualmente como desfuncional para o indivíduo, a explicação do surgimento desse mecanismo vem de uma necessidade adaptativa. Então, em algum momento da história da nossa espécie, aquele mecanismo foi necessário, foi útil e foi utilizado para garantir a nossa adaptação e a nossa sobrevivência. A questão dele ter se tornado desadaptativo, desajustado na nossa sociedade atual é muito mais por conta do conteúdo que envolve a utilização desse mecanismo e não a formação deste mecanismo. Tá? É importante que a gente tenha isso em mente, especialmente quando vocês forem estudar nos projetos temáticos de vocês. Alguns grupos irão trabalhar na perspectiva saudável, digamos assim, de características adaptativas, e outros irão trabalhar voltado para a perspectiva de transtorno. Então, mesmo na perspectiva do transtorno, a explicação da psicologia evolucionista vai ser: isso aqui veio de tal mecanismo que em tal momento foi adaptativo para o indivíduo de alguma forma. Então, até mesmo no momento em que a gente vai explicar o racismo, por exemplo, a categorização racial, ela é uma modularidade, porque a gente já tem estudos que mostram que existe, inclusive, diferenças na ativação cerebral, dependendo de você olhar indivíduos do seu endogrupo ou do seu exogrupo. O conteúdo racista desse tipo de comportamento veio ao longo da história, mas esse módulo ele surgiu no momento em que era preciso que o homem identificasse quem era do seu grupo e quem não era do seu grupo, porque aquele exogrupo ameaçava a sua sobrevivência. O termo lei da selva vem um pouco disso aí. Então, houve um momento em que os próprios seres humanos, até hoje a gente tem guerras em que os seres humanos matam entre si para garantir algum ponto, mas em um determinado momento isso foi uma questão de sobrevivência. Não tinha comida para todo mundo, por exemplo. Se a gente está falando da época pré-histórica, né, dos nossos antepassados, numa época muito, muito, muito primitiva. Então, a gente vai, na nossa próxima aula, essa aula foi um pouco mais curta, porque eu quero que vocês utilizem a carga horária dessa semana para assistir aos episódios do Netflix. Então, eu quero que vocês assistam pelo menos o episódio sobre inteligência animal. Ele tem muito a ver com essa discussão de modularidade. Então, a minha ideia é que vocês assistam essa aula e depois assistam o documentário do Netflix sobre inteligência animal. E aí vocês já vão se sentir um pouco mais tranquilos para fazer a primeira resenha crítica, e aí eu acho que a gente pode dar continuidade a partir dos princípios de organização cerebral, essencialmente do homem e as suas implicações na terceira videoaula, tá? Então, a ideia é que a gente tente ver um pouco mais lentamente determinados conceitos, porque o conceito de modularidade, ele é muito, muito importante para a psicologia evolucionista. A gente depois vai relembrar ele em neuropsicologia, então é importante que vocês trabalhem bastante essa ideia na cabeça de vocês e que vocês tenham tempo de ler o capítulo do livro. Então, leiam essa parte, é muito importante que vocês tenham leitura, tá? E assistam o episódio sobre a psicologia animal, inteligência animal, porque ele vai ter muito a ver com essa concepção de modularidade.